Noite, gente. Não é assim que o pastor Rivanildo fala? Prazer enorme poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu tenho sido surpreendido de ver como a nossa igreja tem sido abençoada, como a nossa igreja tem sido um lugar que te abraça, que te acolhe. Essa semana, sinceramente, eu não passei um dia em casa, assim à noite, sem ter visitado algum pequeno grupo. Eu não sei se você faz parte de um pequeno grupo, mas os pequenos grupos aqui da igreja são muito acolhedores. Eu fui em um ontem que o pessoal fez tinha uma vasilha, mais ou menos assim, dessa altura, cheia de massa e ingredientes assim do lado que era para fazer pizzas. Eu sei que no momento que eu estive ali naquele pequeno grupo, o pessoal comeu uma média aí de umas 30 pizzas. Mas assim, a comunhão que estava ali naquele lugar, o calor que as pessoas davam umas para as outras, fazia com que aquele ambiente fosse tão gostoso, e ainda mais com aquelas pizzas. A pizza era mais um detalhe, o negócio mesmo estava naquela comunhão. Isso foi a semana inteira. Tive um PG de jovens, e os jovens contando da sua experiência. Alguns deles foram lá para o alto do Vale do Ribeira trabalhar com o MCC. Foram 22 pessoas da nossa igreja, eles contando com alegria tão grande o que Deus fez na vida deles, não na vida daquelas pessoas que eles foram visitar, trabalhar ou fazer alguma obra social, mas na vida deles o que Deus tinha feito. Aí você começa a perceber que igreja é isso, né? Você tem que estar junto, a gente tem que estar tocando no outro, ainda mais como brasileiros, a gente gosta desse negócio de estarmos juntos, fazendo algo precioso e sendo amado e amando as outras pessoas. Aliás, os 2 grandes mandamentos que o Senhor deixou para a gente ame a Deus com todo o teu coração, tua alma, tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. E amar é o nome da nossa série, e nós entendemos que não há igreja sem amor. Não há igreja que não ame o próximo. Uma igreja que só se ama, ela é paralítica, porque ela não consegue fazer esse amor se tornar parte das suas atividades e assim tocar a necessidade daqueles que estão ao nosso redor. Se nós amamos a Deus, nós amamos aquilo que Deus ama, nós fazemos aquilo que Deus faz, nós sentimos o que Ele sente, nós olhamos como Ele olha esse mundo e nós andamos por onde Ele andaria se estivesse no nosso lugar. E é isso que Deus tem feito. Isso faz com que comece lá em casa, né? A gente começa amando aqueles da nossa casa. Isso vai se espalhando e fazendo com que a gente ame os nossos vizinhos e tanto mais. A ideia é que onde quer que você esteja, a glória de Deus precisa estar nesse lugar, porque você é o lugar de amor de Deus e o lugar que faz o amor de Deus também se espalhar e tocar aquelas pessoas ao seu redor. Isso é muito bacana, quando a gente percebe, inclusive aqui nesses elementos que daqui a pouco vamos participar da ceia, como igreja, né? Nós estamos vendo aqui o sangue de Cristo. Que amor tremendo é esse, que faz um Deus mandar o seu próprio Filho morrer por mim e por você. E Ele sofreu bastante, e aqui estão os 2 elementos que mostram isso para a gente. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João capítulo 17, e eu gostaria de enfatizar um pouco essa questão do tempo. Você só pode amar, na verdade eu e você estamos amarrados nesse cronos, chamado relógio, e relógio tem a ver com o que vai acontecer com essa carcaça que a gente carrega todos os dias, que é o nosso corpo. O tempo que esse corpo vai viver é muito curto comparado à eternidade desse Deus tremendo que eu e você temos. Estamos juntos, irmãos? Deus não trabalha com tempo, como eu e você trabalhamos. Deus, Ele já fez tudo, desde antes da fundação do mundo.
As obras foram terminadas antes da fundação do mundo. Deus já sabe o que vai acontecer. Deus, ele tem uns atributos muito especiais, como, por exemplo, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E é interessante que esse Deus, que de geração em geração, de eternidade a eternidade, ele conhece todas as coisas. Isso me dá uma segurança muito grande, e não importa aqui as circunstâncias, e a gente vem enfatizando muito isso nessas séries aqui na nossa igreja, que não importa as circunstâncias em que você vive, porque Deus é Senhor sobre tudo isso. Ele é Deus, independente do que eu e você possamos estar enfrentando. E justamente por ser Deus, Ele tem, e conhecendo a você muito mais do que você mesmo, sabendo quem você é, muito mais do que seu pai e sua mãe sabem quem você é, esse Deus, Ele tem um amor muito grande por você e por te amar. Ele te dá esse tempo para você dar glórias através da tua vida, do teu tempo, para o nome dEle. Amém? Você não está aqui por acaso, não. Você não está aqui porque você é bonitinho e Deus te escolheu. Aliás, se fosse por boniteza, eu não estaria aqui. Nós estamos aqui por causa da graça. Amém? Foi a graça. E a graça é algo que nem eu nem você merecemos. A Bíblia diz que o salário do pecado é o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esse dom gratuito, essa graça que eu e você recebemos pela morte e pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e essa força do evangelismo que aconteceu por causa da morte de Cristo. Nós só estamos aqui por causa da graça. Amém? Isso já nos daria aqui um motivo para a gente ficar a noite inteira louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque nem eu nem você merecíamos estar aqui, e Deus nos salvou. E Deus, ele tem um amor tão grande que lá na eternidade passada, Ele planejou enviar o Seu Filho para morrer por nós, antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1, o verso 18, está dizendo que o Senhor, Ele foi imolado como o Cordeiro Santo de Deus, antes da fundação do mundo. Olha que coisa tremenda. Isso aqui é profundo demais, porque um autor bíblico, ele escreve pela inspiração do Espírito Santo aquilo que só poderia ter vindo de Deus. Como um Deus que na história de Israel, através desses elementos que a gente está vendo aqui, que também faz parte dessa história, um Deus que libertou o povo dele do Egito, e o que ele usou? Um cordeiro. Cordeiro que era imolado, que era todo preparado, que o seu sangue tinha um aspecto muito importante em tudo isso, inclusive para passar nos umbrais das portas, e aí quando o julgamento de Deus vinha com seu anjo e passasse naquelas portas que estavam marcadas com sangue, o povo era poupado. E hoje a gente pode dar um glória a Deus, porque o meu coração está marcado com o sangue de Jesus Cristo, o seu também. E quando o Senhor voltar, nós somos poupados da ira de Deus e vamos com o Senhor eternamente morar com Ele. Não é bacana isso? E tudo isso porque Jesus usou o tempo. Como é que você está usando o seu tempo? Como é que você está usando os seus dias? Eu e você só temos no máximo aí uns 80 anos, 85, 90. Meu pai foi com 93. Eu não sei se eu vou chegar até lá. Estou com tanta dor nesse corpo. Não é? Com 60 anos, a gente já fica num bagaço. Estou num bagaço aqui. Meu filho tem 13, vai fazer 14. E eu já disse aqui para vocês, quando ele pede para jogar bola comigo, eu fico num nervoso danado, porque eu sei que as pernas não vão dar conta. Eu não tenho muito tempo, e eu sei disso.
O máximo que eu tenho de tempo, se Deus me der muita, mas muita misericórdia mesmo, são os 30 anos. Olha que eu tenho 60. Mas uma coisa eu preciso ter certeza, que meu tempo, esse corpo, precisa ser usado para a honra e para a glória do nome do Senhor. Senão não vale a pena, queridos. Senão nós só estamos aqui simplesmente brincando com as coisas de Deus. Senão é como se estivesse entrando por um ouvido, saindo pelo outro. Eu e você, o Senhor nos deu essa graça para que ela possa ser espalhada. Sabe por que muita gente não perdoa? Porque não conhece a graça. Sabe por que às vezes a gente fica odiando pessoas, mesmo sendo crentes, mesmo sendo amados por Deus? Mesmo quando Deus tenha dado seu próprio filho para morrer por nós, e a gente guarda rancores, amarguras, dentro do nosso coração, às vezes dentro da nossa casa. E a gente faz isso porque a gente não entende muito o preço que Jesus pagou por ser obediente ao Pai, para que eu e você estivéssemos sentados aqui. Talvez essa noite você possa tomar uma decisão muito forte aí no seu coração. Eu não sei tua situação, eu sei que de vez em quando eu preciso muito de ir ao pé da cruz e lá encontrar o tempo com meu Deus para atualizar a minha vida espiritual. E quando essa atualização é feita, o HD começa a funcionar melhor. E aí você começa a imaginar aquelas coisas que Deus faria através da tua vida, se somos fiéis. Amém? Amém. Às vezes isso é duro, gente. É melhor uma pílula para você dormir do que pedir perdão. É verdade ou não? Verdade ou não? Você está para cima e para baixo, é melhor você tomar alguma coisa, uma cachaçona daquela bem 51, daquela bem forte. Que aí você vai dormir mais cedo, do que pedir perdão, do que voltar à cruz, que se quebrantar diante das pessoas e fazer aquilo que Deus quer que você faça no tempo que Ele tem te dado. Isso abençoa a minha família, abençoa. No outro dia, meu filho trancou a minha moto com um cadeado do lado de dentro, dos raios ali, daquela, né? E eu não podia colocar a chave para abrir o negócio. E ele queria me ajudar. Ele perguntou para mim: papai, posso trancar o cadeado aqui na moto? Eu falei: faz isso, filho, obrigado. E quando ele fez, eu olhei, na mesma hora, o coração... E aí, irmãos, eu, naquela hora, pisei na bola. Uma criança de 11 anos na época, e falei tudo que eu tinha que falar para pessoas de gente, pessoas, né, idosas já, eu tentando falar para um menino um bocado de... Falei besteira demais. Quando chegou a noite, Deus estava me incomodando. E meu filho chorou, né? Eu falei: sai daqui, vai embora, lá para dentro de casa, fica lá e tal, aquelas coisas todas que você fala quando você está nervoso. Você já percebeu que você sabe dar na canela? E para quem joga futebol sabe que canela é um negócio doloroso demais. A gente às vezes com as palavras dá na canela do marido, da esposa, do filho. E naquele dia foi interessante, porque meu filho foi chorando, tadinho. E à noite eu estava muito magoado comigo mesmo. Como eu pude fazer isso? Como eu pude falar certas coisas para o meu filho? E aí chamei meu filho, né? Falei para ele: filho, papai errou com você. Aí ele: não, papai, o senhor fez o certo, eu fiz errado, eu não podia ter feito. Eu falei: papai errou contigo. Papai falou coisas que não devia falar. Papai te magoou. Eu queria que você me perdoasse.
Nossa, meu filho, ele ficou me olhando assim, como meu pai é um pastor, vai me pedir perdão, né? Parece que é coisa do outro mundo esse negócio, mas pastor erra também. Nós somos humanos e, logicamente, humanos como qualquer um aqui. Não tem nada de diferença. O que nos faz diferença é como nós usamos a fé que Deus tem colocado na gente através do seu Espírito nesses momentos. Como você utiliza a tua fé no momento da crise, no momento em que você está perdendo as tuas forças, o teu equilíbrio, e aí você usa a verdade, que é a verdade divina, que está em você, colocada pelo Espírito Santo, que te levou a palavra o tempo todo. Aí pedi perdão para o meu filho, abracei ele, a gente chorou junto. Está ele lá atrás, trabalhando hoje, ajudando o nosso irmão aqui na câmera. E eu louvo a Deus, sabe, porque é Deus quem faz isso, na pessoa de Jesus. Ele é o nosso modelo, e por isso eu escolhi esse texto de João capítulo 17, verso 4, olha o que ele diz. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Aqui o que Jesus está dizendo é que ele usou o tempo que ele teve aqui na terra para glorificar quem? A Deus. Todo esse cronos, cada minuto, cada segundo, Jesus utilizou o seu tempo, com todas as tentações, com tudo que ele deve ter sofrido, a dor de ir para uma cruz, ele usou todo esse tempo para expressar a glória de Deus. Eu e você nascemos para expressar a glória de Deus através da nossa vida, através do tempo que Deus deu para a gente aqui nessa terra. Eu sei que isso é difícil, viu, irmãos? Isso aqui é quase como uma utopia. No outro dia eu preguei sobre adoração aqui e uma pessoa me procurou depois e disse assim, pastor, difícil é colocar em prática. Mas lógico que é. E nem eu nem você conseguimos. A não ser que o Espírito Santo faça essa obra de constantemente estar nos conduzindo à verdade do Senhor. E é aí que faz a gente voltar atrás. É isso que faz a gente acertar as coisas. É isso que faz eu usar o meu tempo com sabedoria. E esse texto aqui me remete a outros textos em que Jesus, ele usa o seu tempo para glorificar a Deus, por amor a Deus. Você se lembra quando aquela mulher com fluxo de sangue, ela veio e queria tocar em Jesus? Jesus estava indo, olha, Jairo, no capítulo 5 de Marcos, verso 24 e diante, Jairo, que era um oficial, ele vem, um oficial romano, ele vem e pergunta para Jesus, minha filha está moribunda, e ela está muito doente, eu gostaria que você tocasse nela, porque se você tocar, Jesus, ela vai ser curada. E Jesus fala, eu vou contigo. E sai com aquele homem. Só que no caminho, Jesus vai parando. Imagina você tem uma filha doente, está lá em cima da cama, a situação está ruim, e de repente você chega e pergunta para Jesus, dá para ir lá em casa, tocar minha filha? Ele fala, eu vou, e sai contigo. Aí ele vem uma mulher, vem um bocado de gente, diz que havia uma multidão que tocava Jesus, apertava Jesus, e no meio disso tudo aí para uma mulher, e vem a mulher por trás e toca nele, e ele fala, quem me tocou? Senti que do meu corpo saiu virtude. E é interessante que todo mundo falou para Jesus, os discípulos, mas Jesus, espera aí, tem tanta gente aqui nesse lugar, todo mundo te apertando, como é que você vai imaginar que tem alguém aqui tocando em você? Todo mundo está tocando em você. Aí Jesus disse, eu senti que no meu corpo, e Jesus conhece tudo. E é interessante que aquela mulher que estava ali, né, ela ficou com medo, e aí ela foi e falou, fui eu, Senhor. Ela tinha medo, inclusive, da sociedade, porque a sociedade excluía qualquer um que tivesse uma doença incurável.
Diz o texto que essa mulher guardou, eu estava falando para os jovens essa semana no PG, essa mulher, ela deu todo o dinheiro dela para os médicos, e os médicos daquela época eram curandeiros. Eles tinham umas rezas bravas que eles faziam quando a mulher chegava lá para eles, né? Davam umas especiarias para ela, colocavam uma taça de vinho na mão e davam um susto na mulher. Fica curada! Aí, tomava um susto e a mulher não se curava. Diz que ela gastou o dinheiro todo dela com esses curandeiros e ia ficando cada vez pior. E quando ela toca em Jesus, ela é curada. Porque Jesus é Messias. E ele tinha que provar o quão Messias ele era. Então Jesus faz isso com o tempo dele. Ele vai tocando as pessoas, o paralítico, você lembra do paralítico? Jesus está dentro de uma casa, olha como ele glorifica a Deus enquanto aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Eu não acabei contando a história do Jairão, né? E o Jairo está ali, vendo tudo aquilo, e olhando, de repente, não tinha relógio naquela época, mas se tivesse relógio, o homem devia estar, caramba, ele vai demorar muito aqui. E quando chegou lá, a filha já tinha morrido. Você lembra disso? Se você tivesse no lugar de Jairo, o que você falaria para Jesus? Eu fiz essa pergunta para os jovens. Os jovens, de repente, iriam até apedrejar Jesus. Eu cheguei primeiro, e você foi atendendo gente. E olha aí, minha filha está morta. Eu diria para você que para Jesus não tem tempo. Para nós, sim. Para Deus não há tempo. Por isso que aquilo que você quer agora, talvez Deus vai te dar daqui a um tempo. Quando você estiver preparado para receber. Estamos juntos, irmãos? É duro isso. Porque o tempo de Deus é o melhor tempo para você. E uma coisa que eu li essa semana, que quanto mais santo você vai ficando, menos santo você vai se sentindo. Mais pequeno você vai ficando. E maior vai ficando Deus. Essa é a fórmula que você começa a perceber as coisas ao teu redor. Na perspectiva divina e não na perspectiva humana. Quanto mais santo você vai ficando, menos santo você vai se sentindo. Você entendeu? Deu para pegar? Você começa a perceber que a glória é dele, é o que Jesus está dizendo. Pai, eu vivi na terra todo esse tempo para a tua glória, terminando a obra que tu me deste. Ele vivia adorando ao Senhor, vivia para o Senhor, todo o tempo dele despendido para aquelas coisas que têm a ver com o reino, e tudo que tem a ver com o reino, pode ter certeza, vai te abençoar aqui na terra. Amém? Então ele passava, ele ia curando as pessoas. Se lembra do paralítico? Quando aqueles 4 homens abrem aquele buraco no teto, e lá vem aquela maca descendo lá de cima, e aqueles 4 lá em cima olhando com a carinha no buraco, aquela poeirada toda descendo. Eu fico imaginando como é que foi aquela cena, e Jesus lá embaixo. E de repente aquela maca desce, um homem que já tinha desistido, vamos para casa, não dá, tem muita gente. E os amigos levam ele no teto, faz um buraco. Que coisa é essa, gente? E desce aquele homem, e na presença de Jesus, Jesus olhou para cima e viu aqueles 4 lá em cima. Eu fico imaginando a carinha deles para Jesus. Jesus, pô, meu amigo, quebra o galho. E Jesus cura. Essa é uma coisa também que você vai perceber que é só na presença de Jesus que o milagre acontece. E é interessante que às vezes a gente nem gosta dos nossos amigos que falam de Jesus. Às vezes eles são chatos, porque a gente quer ir para casa
a nossa paralisia da fé é tão grande, mas fica aqueles amigos, não, eu quero te levar na presença do Senhor. Eu quero que você venha comigo. Eu quero que você perceba o quão importante você é. E é interessante que Jesus, ele olha para cima e vê aquelas 4 carinhas, olha, pela fé de vocês, levanta, anda. Amém? Se é amigo de alguém, ao ponto de ser chato, para trazê-lo na presença do Senhor, o teu tempo aqui na terra é para a glorificação do Pai. E às vezes Deus vai fazer com que você tenha as mesmas tarefas que Jesus teve, porque Ele é o nosso modelo. Trazer meu filho na presença do Senhor é um dever meu. Trazer a minha esposa como um sacerdote da minha casa é meu dever. Fazer com que a minha casa seja abençoada por Deus é o meu dever. Lutar contra as obras satânicas contra a minha casa é o meu dever. Porque com isso, eu estou glorificando a Deus enquanto vivo aqui nessa terra. Amém, irmãos? Isso me arremete para 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Quando Pedro, ele diz, eu, Pedro, servo de Cristo, falando aos peregrinos dispersos, eleitos de Deus, peregrinos dispersos. E essa palavra peregrinos, eu já falei aqui, ela tem um sentido muito especial. É como se uma pessoa vem de uma terra distante para conviver com os pagãos, sabendo que seu destino final é outro. Isso define muito bem que a vida não é um fim em si, mas que eu e você estamos de passagem. Que esse tempo que Deus deu para a gente aqui nessa terra, ele tem uma preciosidade tremenda. Que cada ano que você passa aqui não é um a mais, é um a menos. Que daqui a pouco eu e você veremos a glória do nosso Deus. Aquele Deus que virá buscar a sua igreja pura, santa. Aquela igreja que sofreu por causa do seu nome. Irmãos, eu quando estava lá no Irã e vi aquele rapaz de 23 anos dizendo para mim, olha, pastor Humberto, eu sou um homem morto. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu sou morto. Morri porque eu aceitei a Cristo num país como esse, que é a jurisprudência. Se uma pessoa aceita Cristo, ela simplesmente está dizendo que nega a jurisprudência do seu próprio país. Então, eu sou um traidor do meu governo, eu preciso morrer. E meu pai já me entregou na delegacia. Aí eu falei, e você não tem medo? Ele falou, pastor, já sou um homem morto. Só não me enterraram ainda. E enquanto isso não acontecer, eu vou fazer um estrago muito grande na casa de Satanás, trazendo pessoas para conhecerem o verdadeiro Deus. E esse menino, ele disse para mim uma coisa interessante, ele falou assim, pastor, diga lá no Brasil que nós já somos 1,5 milhão de crentes, e que um dia nós vamos sair para fora. Nós somos subterrâneos hoje, mas um dia nós vamos sair. E no dia que nós sairmos, vai ser um banho de sangue. Mas esse país nunca mais fechará a porta para Jesus Cristo. Você está entendendo o que significa amar a Deus e o próximo? Você entende o que significa usar teu tempo aqui na terra para glorificar o Pai? Irmãos, dizem, e eu já disse isso aqui também, que o momento que o crente mais mente é quando canta. Será verdade isso? Quebra a minha vida e faz-a de novo. Aí o Senhor vai quebrar. A gente começa a chorar, reclamar. Deus! E é Deus quebrando. Irmãos queridos, diabo nenhum tem poder para tocar em você sem permissão de Deus. Eu costumo dizer que nós somos calvinistas,
nas nossas doutrinas, mas arminianos nas nossas decisões. Para quem não está pegando muito bem esse negócio, é que os calvinistas, eles dizem tudo é a palavra. Deus acima de tudo, a soberania de Deus, presciência de Deus. Deus. Mas na hora da tomada de decisão, não é Deus, sou eu. E aí Deus tem que fazer essas coisas, que para nós são duras. Ele leva a gente a ter algumas, experiências difíceis. Para quê? Para que a nossa fé seja atualizada. Para que a gente comece a voltar para aquele campo onde Ele é Senhor e eu sou súdito. Onde Ele é Deus e eu sou servo. Onde Ele domina e eu simplesmente posso dizer para Ele, fala Senhor, que teu servo ouve. Estamos juntos, irmãos? E isso que nos faz, querido, necessitar de um corpo como esse aqui. De amarmos a Deus juntos, de cantarmos juntos, de louvarmos, de nos afiarmos. E às vezes a fé é isso, eu entro na tua vida, você entra na minha. E a gente vai se afiando. E Deus vai sendo glorificado cada vez que eu me achego à cruz e olho para o Senhor. E aí eu canto aqueles hinos que vêm lá de dentro da gente, porque o ministério que eu vou ter vai fluir de dentro do meu ser e não de fora para dentro. É o ministério do adorador, que conhece em profundidade o seu Deus, e esse Deus está fazendo uma obra tremenda na sua vida, e às vezes, invisivelmente, Ele está fazendo coisas que você não está percebendo, e às vezes são coisas tão pequenas que você não consegue nem dar um glória a Deus por elas. Mas eu tenho certeza que se nós pararmos aqui para você lembrar essa semana quantos milagrezinhos Deus fez na tua vida, você iria dar um bocado de glória a Deus aqui essa noite. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Querido, você está de passagem. Qualquer dia desse você vai para a casa do papai. Qualquer dia desse o Senhor vai te recepcionar. Eu não sei quantos anos mais. Eu já sei, estou fazendo minhas continhas. No máximo 30. Mas um dia desse eu vou para casa. Vou ser recebido pelo papai. Ele vai dizer, bem-vindo, servo bom. Ou não. Bem-vindo, servo meia boca. Bem-vindo. Vai ser servo, ainda assim vai passar pelo corredor. Isso aqui é coisa do Humberto, não é coisa de Deus. Corredor polonês dos anjos. Queridos, o meu tempo, o teu tempo é precioso demais. Eu queria te convidar para você fazer parte de algo grande que Deus está fazendo aqui na nossa igreja. Que teu tempo demonstre o teu amor. A gente só demonstra amor dando tempo. Eu só demonstro amor a uma pessoa se eu estiver do lado dela. Se nos momentos de tristeza eu estou ali, se no momento da luta eu estou ali, se no momento os piores momentos e nos melhores momentos a gente está se alegrando, mas a gente está chorando também juntos. Se você ama a Deus, não tem como você ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Tem coisas grandes acontecendo aqui que é para você. Porque Deus no meio, ou dentro desse globo que se chama Terra, Ele reservou um espaçozinho que só você pode preencher. É o teu ministério. Vê o que Jesus está dizendo? Você não glorifica no vazio. Você não glorifica simplesmente vindo à igreja.
você glorifica terminando a obra que o Senhor te deu a fazer. Isso acontece enquanto vida. Irmãos, eu sou brasileiro, como eu já disse aqui, enquanto vida, mas sou cidadão do reino dos céus. E como cidadão do reino dos céus, a minha oração: venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. E fazer a vontade de Deus como é feita nos céus, irmãos, vai levar-nos, muitas vezes, a sairmos fora daquilo que é comum, daquilo que é rotineiro, para que Deus seja glorificado com a minha vida. Isso significa que você vai dar o teu tempo para alguém. Talvez esse alguém está tão perto de você. Talvez esse alguém não está tão longe de você. A gente não precisa ir para o outro lado do mundo para poder começar a fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Talvez essa noite eu conheça a história de um rapaz que foi visitar o pai que havia matado a sua própria mãe. E ele não tem nem palavras para falar com o pai dele, senão dizendo para o pai em cartelas escritas, o pai do lado de dentro, separados apenas por um vidro bem grosso. E o pai, ele escrevia: você tirou as coisas mais importantes de mim. Você tirou o desejo de viver. Você matou a minha mãe. E o pai do outro lado chorando muito. Mas aí no final ele escreve uma outra cartela e diz assim: mas eu te perdoo. Eu te perdoo. O perdão não vai mudar nada daquilo que foi feito. Mas ele enobrece tanto o agressor e dá libertação para o agressor, como dá libertação para uma alma que estava sofrida, derrotada, uma alma sem vida, sem esperança. Terminar a obra do Pai aqui na terra, irmãos, de repente é terminar algo que Deus, só você pode fazer com o poder do Espírito Santo de Deus, para resolver e ser usado para a honra e glória do Senhor. Tem muita gente cheia de potencial, mas não dá um passo, porque o seu coração ainda tem algumas coisas que precisam ser acertadas com Deus. Esse é o dia, esse é o tempo, que Deus quer usar você e eu para terminar a sua tarefa, glorificando a Deus aqui na terra enquanto você está vivo. Tempo é precioso demais. E tempo é algo que representa o teu amor pelo teu Deus. Quer mostrar quanto você ama a Deus? Mostra pelo tempo que você dá para o Senhor. Pelo tempo que você passa com o Senhor. Pelo tempo que você adora esse Senhor. Pelo tempo que você e eu podemos abençoar tanta gente lá no seu trabalho, lá na sua escola, em qualquer lugar que a planta do teu pé tiver. Esse lugar é o lugar da presença desse Deus. Você vê? O mundo quer ver, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: se tivéssemos discípulos radicais, não precisaria de impeachment. Estamos juntos, irmãos? Eu não estou falando de partido político, não, tu vê? Eu estou falando de discípulos. Estamos juntos? Amém? Por quê? Quem é o discípulo? É você e eu. O Senhor não nos chamou aqui para sermos pastores, tal, em primeiro lugar. Ele chamou todos nós aqui para sermos discípulos. E o discípulo é parecido com o seu mestre. Ele faz as obras do seu mestre. E aí não tem tempo de validade. É a vida inteira como discípulo. E quanto mais discípulo você é, mais você quer abençoar, como Jesus abençoou. E aí faz com que as obras que o Senhor deu para a gente fazer, elas se tornem verdadeiras,
no nosso dia a dia, tocando pessoas, amando pessoas, quebrando o nosso orgulho, às vezes perdendo para ganhar. Isso tudo começa dentro de casa, vai para o trabalho, e alguns que se metem na política começam a falar de coisas divinas, como Calvino, quando ele chega em Genebra, esse homem, ele começa como advogado a ajudar a montar todo o sistema legislativo de Genebra, e aquele país passa a ser um exemplo para toda a Europa fazer revoluções com a palavra de Deus nas mãos e os 10 mandamentos como a base do sistema jurídico de toda a Europa. Por isso que eu falo, ser discípulo é o que leva uma sociedade a ser forte ou não. Não são partidos políticos, mas Jesus transformando todo dia a minha forma de ver, a minha forma de pensar, a minha forma de agir, as decisões tomadas. Pai, eu glorifiquei o teu nome e terminei a obra que tu me deste. Você quer glorificar o nome do Senhor? Aqui na terra, faz as obras de Jesus. Talvez você vá para a cruz, viu? Talvez você vá para a cruz. Mas vá. E o Senhor vai te dar muita alegria indo para a cruz por causa dele. Eu prefiro morrer com uma causa divina do que morrer por uma causa humana que não vai levar a nada. Eu prefiro morrer por valores que vão me fazer dormir em paz e acordar no dia seguinte cheio da alegria de poder fazer mais uma parte da obra que o Senhor deixou para que eu cumprisse. Amém? Isso não significa que eu não vou errar, hein? Estou cheio de erros, meu filho sabe disso. Ele já experimentou, né? Ele sabe. Mas, como Paulo dizia, sigam-me, porque eu sigo a Cristo. O modelo é Cristo. E as obras de Cristo. E o tempo que Cristo usou, a sua vida inteira, foi para a glorificação do nome do Pai. Amém? Que Deus nos faça discípulos verdadeiros do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia por nós. Amém? Deus te abençoe. Que Deus te guarde.